Mateus 5,33 diz assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente os seus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por seu estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vamos consagrar esse momento ao Senhor. Pai, aqui é a tua palavra, aquela que o Senhor colocou no meu coração. Seja o Senhor a ministrar nessa noite, seja o Senhor a falar, Pai. Que essa palavra possa vir do teu coração, Pai. Saia do teu trono direto para os teus filhos, Senhor. E que apesar de mim, o Senhor consiga todo o teu intento, o teu propósito na ministração dessa palavra. No poder do nome de Jesus. Assim, essa é a que a gente falou da quarta antítese de Jesus, né? Onde ele diz assim: ouviste o que foi dito, eu entretanto falo isso para você, né? Essa quarta antítese tem um propósito de alinhar, né? Alinhar o que a gente fala e o que a gente diz do que é verdadeiro, do que sai da nossa boca como uma afirmativa de algo, de fato, de uma opinião, ou contando alguma coisa, né? Ou como testemunha, né? Então não existe uma passagem específica no Antigo Testamento falando, né, de não jurarás falso, mas cumprirá. Isso aí não existe essa lei específica com essa frase. Aí isso é um conjunto de leis, um conjunto de ditos, né? E que se tem esse entendimento do juramento falso, né? Aqui a gente pode citar Deuteronômio 6,13, Levítico 19,12 e Êxodo 20, verso 7. Né? Em Deuteronômio 6, verso 13, é assim: e a Yahvé o Senhor, teu Deus, e deverás amor reverente, temor. A ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Levítico 19:12. Não jureis falsamente pelo meu nome, pois profanarias o nome de Deus. Eu sou Yahvé. Êxodo 20, verso 7. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome, né? Assim, a lei, então a gente vê aqui, né, que a lei permitia o juramento como forma de compromisso firme, né, como uma maneira de você firmar um compromisso, né? Mas só que no tempo de Jesus eles criaram algumas regras, né? Criaram algumas regras como se houvesse alguns juramentos que você deveria obedecer, deveria cumprir, aquele que se faz em nome do Senhor, né? E outros juramentos que não são assim, dá para falhar, não é um pecado. E se eu jurar pela terra ou pelo céu, por isso ou por aquilo, né? Eu não tenho obrigação de cumprir a palavra empenhada. Entra aí uma religiosidade como uma permissão para a mentira, ou uma permissão para não se cumprir um contrato feito. Isso é
imagina, isso vamos dizer, uma permissão religiosa de que você pode faltar com a sua palavra. Ou seja, você premeditadamente pode fazer um juramento, ou seja, empenhar a palavra, é uma palavra de honra, né? Mas que aquilo ali você não tem obrigação de mentir. E que, ou seja, é uma brecha criada para que o inimigo entre na vida do servo de Deus. E Jesus vem para corrigir isso, né? Vem para corrigir isso. Quando ele diz assim, né, de que não jureis de forma alguma, é que você não tem que jurar. O juramento, ele é algo que aquilo que você fala, só a sua palavra não é suficiente, e que você tem que empenhar algo mais valioso, mais poderoso, como se fosse uma garantia. Na verdade, seria uma garantia, não uma garantia física, em dinheiro, como se pede hoje, de banco, etc., mas é uma garantia de honra de que aquilo que foi dito vai ser cumprido. Quando isso deixa de ser uma garantia, isso perde o total sentido, né? Como uma permissão para se mentir, para se enganar. Uma permissão para se contar história, para premeditadamente enganar um incauto, aquele que não tem conhecimento de que esse tipo de juramento não vale nada. Então, assim, é uma brecha que o inimigo achou uma forma de enganar o povo, colocando um manto de santidade, a religiosidade, de que falando dos céus, falando da terra, falando dos cabelos, não pelos meus cabelos ou pela minha cabeça, algo que você não tem o menor controle. Então a pessoa não tem o controle sobre os céus, não tem o controle sobre a terra, não tem o controle sobre a cidade de Jerusalém, não tem o controle sobre sua própria vida, porque ela não te pertence, ela pode ser simplesmente ceifada a qualquer momento. Basta que o Todo-Poderoso assim o queira. Então, como você pode empenhar algo que não te pertence, que você não controle? Então, Jesus está colocando muito claro, né, de que esse tipo de atitude ela é pecado, é falha, é mentira, é uma forma vil, uma forma de usar a palavra, usar a religião, usar o serviço a Deus, o amor a Deus para mentir e enganar. A gente sabe que a mentira procede do inimigo. A gente sabe que o engano vem do inferno, vem dele. Ele é o pai da mentira. O pai da mentira. E ele não tem nada com o reino. Nada. Ele é trevas. E o reino é luz. Então o uso da mentira, ela é uma aliança com o inimigo. Quando a gente mente, a gente está fazendo uma aliança com o pai da mentira. Complicado. Então, quando a gente... e a mentira ela tem várias vertentes, né? A gente mente para outros, né? A gente usa da mentira para mentir para as outras pessoas. A gente mente para nós mesmos. Ou seja, a gente se engana, ou procura se enganar, ou tenta para que a gente... determinadas situações, a gente que é do nosso interesse, a nossa consciência, ou seja, o Espírito de Deus dentro de nós combate aquilo e a gente não.
a gente passa a mão na própria cabeça e tira dali, não, isso é minha cabeça, isso não tem nada a ver, vou seguir por aqui, inventamos coisas para a gente prosseguir com aquela situação. Agora, isso não quer dizer de que isso é importante você compreender. Isso não quer dizer de que você não possa mudar de opinião. Quando a gente tem opiniões sobre determinadas coisas, a gente tem convicções sobre fatos, a gente pensa de determinada maneira, mas chega um momento que a gente toma consciência por fatos, né, por situações em que a gente está errado. Que aquilo que a gente pensa não é o certo. E que a gente é confrontado pelo Espírito de Deus de que estamos errados. Todos nós somos passíveis de errar, todos nós. E a gente erra todo dia, né? O problema é quando a gente quer se enganar e quer se manter com aqueles valores e aquela verdade. A gente quer manter a nossa opinião. A gente quer que a nossa opinião esteja ali prevalecendo. Ou que a gente queira suavemente transitar para ir para uma situação que não é verdade, não é mentira. Ou seja, que a gente não se arrepende daquele erro. Então existe uma situação em que a gente tenta se enganar e de outra forma a gente procura enganar os outros também. Nem eu e nem você devemos ter compromisso com o erro. Se eu descubro que eu estou errado, eu tenho que romper com aquele erro. De opinião, de fato, se fiz alguma coisa, se eu penso de determinada maneira e explanei isso para várias pessoas e disse que isso é o certo e eu cheguei à conclusão de que eu estou errado, eu tenho que ter a hombridade e a humildade principalmente de dizer, cara, eu errei, eu estou enganado, eu estou mudando de opinião porque eu cheguei à conclusão que o pensamento que eu tinha era radical, ou era só pensava em mim, era dos meus interesses. Eu cheguei à conclusão de que eu estava errado. No trabalho, tinha uma opinião, defendia fortemente, esse é o caminho é assim que se faz isso, é assim que se faz isso. A gente é muito assim, né? Dominador das coisas. Eu mesmo sou assim também. Né? Defendo as minhas posições ali, como eu acho que é o certo, como deve fazer, como não deve, os detalhes e tal. Mas, cara, quando a gente olha que está errado, a gente tem que saber voltar atrás. E não ter compromisso com o erro. E falar assim, pô, não, peraí. Porque quando a gente descobre, o servo de Deus, quando descobre que está errado, ele não pode continuar no erro, tem que ser humilde para voltar, para se humilhar, para se arrepender, não só voltar, quanto também aqueles os quais a gente influenciou pela forma como deve ser feito, ou se a gente tem alguma liderança, falar assim, olha, eu errei, não é assim, vamos conversar para a gente poder esclarecer a minha visão dessa realidade, dessa forma de fazer, ou dessa forma de empreender, dessa forma de pensar, ou de se relacionar, a maneira de ir em frente, enfim. Mas sem criar um compromisso com o erro por conta de compromissos, vamos dizer assim, de opinião assumido no passado. Sabe? Se a gente chega à conclusão de que está errado, a gente tem que se arrepender e tem que pedir perdão. E não se comprometer com a mentira, com o erro.
Entende? Percebe isso? Isso é importante nos seus relacionamentos com as pessoas com as quais você se relaciona, né? Com tudo que você está enfrentando, está vendo. Isso, cara, às vezes a gente pensa, pô, isso vai ficar mal pra chuchu. Pode num primeiro momento ficar mal realmente para todos. Pode. Não estou dizendo que não vai ficar, não. Não estou querendo patar a mesma coisa. Estou querendo mentir para você, não. Pode ser que fique, sabe? Que fique mal, que fique ruim. Mas uma coisa é certa, né? Vai ficar claro que aquele caminho ali não é uma unanimidade, não tem mais o teu apoio. E que você pensa diferente agora. E que você é aberto a ouvir e entender. E que você não tem compromisso com o erro. Né? Isso, sabe, é algo que agrada a Deus. Agrada a Deus. Sabe o que agrada a Deus? É Ele te ministrar o teu coração. Te mostrar onde a gente está caindo. E a gente tem humildade de voltar, se arrepender e trilhar o bom caminho. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. Isso é caráter de Deus, cara. Deus forma o nosso caráter para ser assim, sem compromisso com o erro. Porque Ele nos molda. Ele nos molda. E a gente ser o barro mole na mão dele é muito melhor de ser tratado, de ser cuidado, de ser moldado. Sabe? Então, quando a gente tem um compromisso com a verdade, e isso é importante, porque a palavra diz que nós somos forjados, somos criados, gerados na verdade. De que a verdade é que nos cria. Que Jesus é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você está em Cristo Jesus, é nessa verdade que você habita. Percebe isso? É nessa verdade que você habita. Então, e mais, é essa verdade que nos santifica. Assim, Jesus, olha, presta atenção nisso, isso é lindo, cara. Jesus orando, né, pelos seus discípulos, lá em João 17, é o momento que ele ora ao Pai pelos discípulos, aqueles que estão ali e aqueles que virão. E ele ora assim, preste atenção, olha, ele diz assim: santifica-os pela tua verdade. João 17:17. Preste atenção. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro. Jesus fala, Jesus se consagra, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Percebe o quanto isso é poderoso? A consagração pela verdade, de que ela consagra você, de que ela santifica você. A aliança com ela, com a verdade, ela é completa quando nós somos gerados por ela e assumimos esse compromisso com ela. De que ela nos consagra, nos separa, sabe? Nos coloca separados para Deus, longe do mundo. O mundo é as trevas. O mundo é trevas, amado. O mundo vai ser sempre trevas. O mundo não vai mudar, porque o mundo tem um príncipe e ele é maligno, e ele é o rei da mentira, é o Deus da mentira, o criador, o pai da mentira.
e a gente não tem nada com ele. A verdade nos consagra, nos separa, nos santifica. Ora, e Jesus, cara, quando João fala, quando o Jesus ora, e ele busca o Pai e fala isso de nós, ele está falando algo muito poderoso, de que não pode haver sombra nenhuma de trevas na gente. A gente erra, cara. A gente erra. Se foi acossado por uma situação e saiu, você falou algo que se arrepende, cara. Fala com Deus, Pai, não quero passar nessa situação, não quero mais fazer isso. Eu quero cortar esse hábito da minha vida, mesmo que eu passe por uma vergonha, porque a gente, cara, às vezes a gente não quer errar. Não quer errar. Não quer ser pego em erro. Principalmente naquilo que a gente faz profissionalmente. A gente ser pego em algo errado, que você fez errado. Para você, é algo que você não tolera. Às vezes o perfeccionismo, uma situação assim, em que você não tolera um próprio erro. Quando você erra e você é confrontado por ele numa determinada situação, você pode acabar caindo nessa armadilha. Olha, e o inimigo sabe disso. Ele sabe disso. Então assim, só que a gente tem o Espírito Santo, que é mais inteligente, mais esperto, mais sagaz e mais poderoso. E é luz. E ele nos guia para que esse sentimento de não poder errar, ele vai te mostrando que são idolatria, uma auto-idolatria, de você se idolatrar, se achar, como se diz no mundo, o rei da cocada preta. E às vezes você se deixar, falar assim, não, realmente estou errado. Pô, dei mole. Né? Pode criar uma situação ruim? Pode. Não vou enganar você, não. Pode criar uma situação ruim. Mas vai fazer bem para você, cara. E Deus vai ficar feliz contigo. Pode naquele primeiro momento as pessoas não te exaltarem. Aqueles que estão na espreita para te pegar um erro teu, vão falar, olha lá, o André errou, olha lá, deu mole. Conta para todo mundo que você deu mole. Mas uma coisa eu te garanto. Uma coisa eu te garanto. Deus vai te exaltar. E as pessoas vão ver Deus na tua vida. Você vai poder falar de Cristo com propriedade. Sabia? E Deus vai te levantar. É isso aí, Madi. Os humilhados serão exaltados. Mas a gente tem que assumir essa situação da humilhação, sabe? A gente tem que viver isso. Não basta a gente saber, a gente tem que viver. E é difícil, irmão. Vou te falar, é difícil. Difícil. Né? É difícil, é complicado. Mas, cara, prova disso. Prova com o Espírito Santo. Anda com ele. Deixa ele fazer, deixa ele falar, deixa ele conduzir. Eu garanto para você de que ele vai te exaltar sobremaneira. Anda na verdade, anda na luz. E isso implica também nas situações em que a gente... as pessoas do mundo falam de distorcer a verdade. A verdade nunca é distorcida, a verdade é limpa, é clara. A verdade é Jesus Cristo. A verdade tem nome. Nome e sobrenome. Jesus, o Cristo. Ele é a verdade. Né? Então a verdade não é distorcida. Na verdade é contada uma mentira
é um sofisma, é uma coisa que tem parte mentira, parte verdade, em que a gente é muito hábil para usar as palavras, para seguir por um caminho, para dizer, e dessa forma a gente conta uma história de uma forma mais palatável, mas que na verdade, né, tem ali a mentira, o engano. Na verdade a gente usa de palavras, fala verdades ou meias, a gente omite, sabe aquela coisa de omitir? Não, eu não falei mentira, eu omiti. Mas a tua mensagem, presta atenção, quando a nossa mensagem tem o intuito de conduzir a outra pessoa a concluir algo diferente do que os fatos dizem, a gente está mentindo. Se a gente está usando de palavras, usando de situações e de exemplos, de meias verdades, e vai conduzindo a pessoa por um outro caminho para concluir aquilo que a gente quer que ela conclua, mesmo que os fatos puros, se a gente contasse, ela concluiria outra coisa, o fato, a análise do fato, a gente está conduzindo usando de inverdades. A gente está sendo astuto, inteligente, sagaz para conduzir a pessoa a concluir outra coisa. Pode ser que ela descubra a verdade dos fatos. Vai falar assim, pô, mas o André me falou outra coisa, cara. Será que ele pensa aquilo mesmo? Sabe? É melhor a gente falar dos fatos e deixar que as pessoas concluam. Às vezes isso é duro. A gente pode se desculpar, a gente pode se retratar, mas a gente não pode querer conduzir as pessoas contando meias verdades, sabe? Conduzir as coisas para que a gente possa sair bem da história, ou para que a gente não seja prejudicado, ou na nossa honra, ou na nossa imagem, ou financeiramente. O uso das palavras para conduzir as coisas, sabe? O uso da verdade é sempre melhor. Primeiro, porque nós somos criados por ela. Segundo, porque ela nos santifica e nos consagra. É importante a nossa aliança com a verdade. Se somos gerados por ela, né? Assim, tem uma palavra aqui ele diz assim em Tiago 1,18, diz assim, ó, de acordo com a sua vontade, ele, Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de toda a sua criação. Vou repetir para você. Olha, de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus, ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de toda a sua criação. A vontade de Deus. Ele gerou a gente pela palavra da verdade, cara. Você foi gerado pela palavra da verdade. Então a tua aliança tem que ser com ela. Não dá pra gente criar fatos, criar situações, sabe, usar de caminhos para que a gente possa continuar pensando daquela maneira. A gente vê tantas coisas hoje em dia, cara, em tantas situações, em tantas coisas, em que
assim, é inadmissível que o servo de Deus tenha alguma aliança com a mentira, por menor que seja. A gente pode ser enganado, sim, pode. A gente pode, como eu já falei, a gente pode ter opiniões erradas, pode. Mas quando a gente descobre a verdade, a gente tem que voltar atrás. É isso. Todos nós podemos ter falhas nas nossas convicções, todos nós, né? Mas quando a gente descobre os fatos, quando a gente descobre a verdade, a gente tem que voltar onde a gente caiu e falar: Pai, agora eu quero andar no teu caminho. Amém? Amado, essa é a palavra que eu tinha para você nessa noite, né, para abençoar a tua vida. E é em tudo que você faz. É no que você faz, é no que você pensa, né? É nas suas convicções e valores. Então a verdade está presente em toda a tua vida. E a verdade é Cristo. Se tem alguma situação em que você não está, vamos dizer assim, convicto de que é verdade, é fato, é verdade ou é mentira, que existem situações que são obscuras para você, ore. Ore. Que o Pai vai te responder. Se somos gerados pela palavra da verdade, se isso é fato, Ele vai te responder. Se a verdade é quem nos santifica, isso é importante, Ele vai te responder. Pai, eu quero me santificar, mas eu quero a verdade. Nessa situação aqui, Senhor, onde está o Senhor? Eu quero te buscar nessa situação. E abra o meu coração aonde está essa situação. A gente passa isso demais no trabalho, a gente passa nos relacionamentos, né, de trabalho, né? Agora a gente não está na faculdade, a faculdade está online, né? Mas na faculdade, trabalho, dentro de casa, relacionamento familiar, né, e tudo mais, vizinhança. É isso, cara. Aonde está o Pai? Aonde Ele está nessa situação? E é hora da gente buscar isso, amém? Amado, se você, nessa consagração aqui, né, a palavra diz que, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Se você chegou aqui nessa live, ou se você está vendo uma gravação no Facebook ou no Instagram, né, isso já ficou gravado, e que essa palavra tocou seu coração e que você quer se consagrar, você quer ser separado por essa palavra, você quer ser gerado pela palavra da verdade. Você sabe que na sua vida tem várias coisas que não estão legais, que estão erradas, que tem aliança com o erro, que você quer largar isso tudo, abandonar, e que você quer que Jesus tome conta da sua vida para sempre. Eu quero fazer uma oração por você. E se você um dia esteve em aliança com Ele, um dia você foi enganado e saiu, um dia você se afastou, um dia você esteve com Ele, mas o mundo, as intrigas e outras situações de vida te fez afastar dele, e que você quer retornar ao convívio do Pai, do Espírito de Deus ministrando no teu coração, eu quero orar por você. Eu queria te pedir que você feche os seus olhos aí onde você estiver, e eu vou orar pela tua vida, eu vou consagrar a tua vida, eu vou entregar a sua vida a Jesus, Ele vai tomá-la para si, e você vai ser dele, da verdade, gerado pela verdade, pela palavra da verdade, e consagrado na verdade, santificado na verdade, amém? Feche os seus olhos aí, vamos orar. Deus poderoso, no poder do nome de Jesus, eu quero abençoar essa vida, eu quero abençoar essa pessoa, esse homem, essa mulher, Pai, que aqui chegou, está ouvindo essa live, ou a gravação, Senhor, esse vídeo. Pai, não importa, importa que a tua semente está sendo plantada, que o teu Espírito Santo está sendo ministrado agora, Pai. Então vai lá no coração desse homem, dessa mulher, Senhor, toma ele para ti, Senhor.
toma esse coração, meu Pai, porque hoje ele se entrega a Ti, Senhor. Meu irmão fala assim, hoje eu consagro a minha vida, eu entrego a minha vida a Jesus e faço dele o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Repita essas palavras comigo. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Pai, eu abençoo essa família, abençoo essa casa, abençoo essa pessoa, Senhor, esse homem, essa mulher, que são agora parte do Teu reino, Senhor. Pertencem a Ti e somente a Ti, Senhor. E que a palavra da verdade, Senhor, chegue a ele e limpe. Meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, que limpa, Senhor, todos os galhos enxertados e plantados na videira verdadeira. Que o Senhor, meu Pai, passe agora limpando, lavando, Senhor, meu Pai, purificando, santificando a vida desse homem, dessa mulher, abençoando os passos dele, que o coração dele seja lavado e limpo agora pelo sangue do Cordeiro, Pai. Que essa palavra penetre nele e abençoe, Pai. Ah, Deus poderoso, eu abençoo hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém. Seja abençoado, meu amado, seja abençoado, minha amada, que o Senhor Jesus Cristo seja poderoso na tua vida e que fiquemos atentos à ministração do Espírito, nas situações em que o Espírito nos avisa, que o aviso, se mexe dentro de nós, o Espírito Santo se mexe dentro de nós e nos mostre aonde a gente deve andar, o por onde a gente não deve andar, o que a gente não deve fazer. E ele se agita, ele se mexe e ele move a tua vida no caminho do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meu amado,